mundo. Olha quem já tá aqui, gente. Espera aí. Já vou chamar a Sofia. Deixa eu colocar aqui. Fixar. Fixou? Foi. Ai, meu Deus. Bora lá. Vamos ver se vai. Deixa eu ver se ela tá me ouvindo. Tô Oi, ouvindo, tudo Sophie. bem? Tá me ouvindo? Tá me vendo E... bem? Tô sim, e você? Tô bem, tô bem. Tô muito feliz e honrada que você tá aqui. De verdade, vou tietar aqui um pouquinho, porque, cara, pra mim, quando eu descobri que meu filho era autista, foi uma das primeiras pessoas e canais, não só você, mas sua mãe, que eu corri, né? Que a gente descobre que é autismo, a gente joga no Google lá, autismo. Aí a gente tem aquele terror psicológico. Aí quando a gente vê o canal de vocês, é um alento mesmo. Então, ai, tô muito honrada demais. Então, vamos lá. Nossa, eu também fico muito honrada pelo convite. Eu admiro muito o seu trabalho, a maneira como você traz esse olhar de vários pontos, né, de vários lugares de fala para a questão do autismo e da deficiência. Então, nossa, eu estou muito grata hoje. Ai, que bonitinho, tô muito feliz. Vamos lá, para não tietar tanto, então, só que a gente tá fazendo pera só um pouco, oi? Peraí, tem que devolver a chave pra minha irmã. Ixi, peraí. Joga por debaixo depois. Bora lá então, gente. Bem, preciso nem dizer que a Sofia, deixa eu ler aqui, porque a Sofia, ela faz muita coisa. E aí, tem, na hora que eu fui fazer o card, nem coube tudo, porque a mulher é maravilhosa. Então, deixa eu ler aqui tudo que ela faz, gente. Então, a live de hoje é sobre mulheres diversas. E aí, eu até fiz uma brincadeira de mulheres neurodiversas, mas também na diversidade dentro da neurodiversidade, que eu acho que é uma coisa muito importante e necessária, não só a gente falar, mas a gente contar as histórias, né? Uma das coisas que eu tenho aprendido muito dentro do ativismo é o quanto que a gente pode contar das histórias. Porque às vezes parece que a gente é só um ser humano forte, que está ali brigando com uma estrutura racista, capacitista, transfóbica e por aí vai. E na verdade, não, a gente é gente, a gente tem história e há sonhos que nos moveram, que fizeram com que a gente chegasse onde a gente está. E é isso, acho que a primeira vez que a gente teve o contato mesmo foi numa live, né? E a Sim, gente sim. teve esse contato e eu já acompanhava o trabalho do Mundo Autista, eu já acompanhava o trabalho seu. Eu já tive uma live com a sua mãe, que é maravilhosa, meu Deus do céu, que mulher forte, potente na fala. E aí eu vi você falando, eu falei, cara, que amor, que afeto, que acolhimento na maneira de dizer. E como você deixa isso de maneira humana, né? Você traz assim temas muito pertinentes, temas que na maior parte do tempo as pessoas são temas pesados, né? Porque, opa, peraí, são temas fortes e você traz de uma maneira muito humana. Então, isso foi uma das coisas que mais me encantou. E assim, da mesma maneira que você é apaixonada, você gosta da maneira como eu falo, eu sou apaixonada pelo jeito que você fala, você traz a luta. Então, para quem não conhece a Sofia, olha quem está aqui. A Sofia, ela é jornalista, né, escritora, apresentadora, mestranda de comunicação social pela Universidade Federal de Minas, é bolsista da Fundação Amparo, a pesquisa de Minas Gerais, foi diagnosticada autista aos 11 anos e em 2008 em 2008, né, alguns anos, ela mantém o site Mundo Autista e o portal UAI.
É autora de 7 livros. Sofia escreveu 7 livros, incluindo Outro Olhar e Neurodivergente. Mulher é fantástica, gente. Eu falo. Vamos lá. Uma das coisas que eu fiquei curiosa para saber sobre a sua vida, sua vivência, é como que foi, desde pequena, a sua experiência, não só com autismo, e aí eu quero que você me conte como que tudo isso surgiu na sua vida, como que você se encontrou dentro da luta, em todos os seus processos, e aqui o espaço é seu, pode falar. Boa noite, gente. Nossa, como eu falei, é um prazer estar aqui. E vendo esse seu. Aí eu fico até emocionada, porque quando a gente criou o Mundo Autista, a gente queria que, eu e minha mãe, a gente queria que ninguém, nenhuma família, né, se sentisse sozinha como a gente já se sentiu um dia. E vendo esse seu relato, né, eu fico muito agradecida e fico feliz porque a gente vê que não sou só eu, sabe, que estou nesse ativismo. Quando a gente levanta, eu e minha mãe, nós temos uma fala que a gente fala bastante, a gente gosta, mas quando você se levanta só, você descobre seus aliados, né? Então, estamos aqui juntas nessa luta anticapacitista, antirracista, enfim. E aí, eu fui diagnosticada autista aos 11 anos, né, como está aí, mas desde muito cedo a minha mãe, ela percebia que diferente em mim e até por experiência própria de outras pessoas da nossa família, ela sabia que não necessariamente aquela inteligência que para os outros, né, para outras pessoas era uma coisa aparentemente boa, né, porque no Brasil se valoriza muito um determinado tipo de inteligência. Aí falava assim, ela tem altas habilidades, superdotação e tudo, mas essa questão preocupava muito a minha mãe, porque ao mesmo tempo que trazia uma consciência de algumas e um sofrimento muito forte, e que ela via em outras pessoas da família também, né? Até nela mesma, né? Que minha mãe também é diagnosticada autista, ao mesmo tempo ela, ela tinha medo que eu não conseguisse. Porque o que importa, eu sempre falo isso, porque é realmente o que eu acredito. O que importa não é se você tem uma deficiência intelectual, se você tem altas habilidades, se você está nesse. Não é o QI que vai definir, que vai ser decisivo para o seu futuro. Os testes de QI padrões que a gente tem, que a gente sabe que até nos meus livros, no Neurodivergentes, eu discuto isso, né, entrevistando profissionais e pessoas de pesquisadores, né, falando sobre como os testes de QI muitas vezes são superados e que eles podem não contemplar toda essa pluralidade das pessoas. Mas o que importa, de fato, é o que você faz com essa inteligência. Se é uma inteligência que no seu dia a dia te dá condições de ser feliz e, como consequência dessa felicidade, você contribuir à sociedade, seja com um convite ao aprendizado do seu jeito de ser, seja com outras ações, né, seja até no mercado de trabalho. A gente recentemente fez um documentário chamado Outwork, sobre autistas do mercado de trabalho, e a gente sempre teve um fantasma também na minha trajetória, que eu acho que nesse dia da mulher é importante a gente falar, que é essa questão da identidade de gênero, né? E muitas das crises que eu tive, e que as pessoas pontuavam como questões que eram do autismo, ou de sei lá, na educação, porque rótulo a gente sempre tem, né? Se tem diagnóstico ou não tem, a gente sempre tem um rótulo. O diagnóstico é importante porque dá o norte, né? É verdade. Gente. Mas essa questão da minha identidade de gênero sempre foi uma questão que chamava muita atenção, porque quando eu era muito pequena, eu sempre, ainda na primeira infância, com 2, 3 anos, eu virei para minha mãe e falei que eu queria ser menino e tudo, e eu realmente tinha
um hiperfoco no universo que é culturalmente constituído como feminino, né? Então, por exemplo, sempre gostei de... Os meus hiperfocos eram bonecas Barbie, princesas da Disney, e ao mesmo tempo, à medida que eu fui crescendo, foi intensificando um desconforto comigo mesma, com o meu corpo, e às vezes a gente saía e eu sofria muito. Eu tentei buscar, minha mãe, né, tentou buscar profissionais que pudessem ajudar a compreender. Ela falou assim, não, porque é autista, tem coordenação motora ruim, por isso que tem trejeito mais feminino, mas eles não tiveram muita empatia, nem muita isenção de preconceito. Mesmo agora que eu estou mais velha, e minha transição é recente, eu cheguei a ouvir coisas do tipo assim, coloca na balança, como se eu fosse negociável, né? Nossa. Esse tipo de coisa me dói bastante. Mas para encurtar a história, né? Senão eu vou ficar aqui falando a noite toda, né, nessa mesma pergunta, e eu gosto de falar, né, eu tenho essa característica, Tamo junto. né, quando... E depois dizem que autista não gosta de falar, né? Eles falam que a gente não gosta de falar. Que a gente é tudo tímido, né, e tudo. Mas, enfim. Aí, quando eu estava com 18 anos, eu entrei na faculdade de jornalismo e lancei também meu primeiro livro, que foi O Outro Olhar. Logo em seguida, eu lancei o Daniele Asperger também, que eu escrevi aos 14 anos, que é uma ficção, mas com um sentimento todo muito real da adolescência, né, daquela questão de ser adolescente e funcionar de uma maneira diferente. E aí, a gente criou um mundo autista justamente com essa intenção de que nenhuma família se sentisse sozinha como a gente se sentia, porque era muito difícil, desafiador, melhor dizendo, a gente ter que lidar com algumas questões que a gente não sabia onde terminava a pessoa e começava o autismo. É claro que a gente sabe que o autismo é o modo operandi da pessoa, está tudo, na verdade, embaralhado, né? Mas aí, quando eu comecei a fazer até uma notoriedade muito grande como youtuber e como escritora, mas eu ainda tinha uma identidade, expressar uma identidade masculina, porque eu tentei me moldar de todo jeito ao que a sociedade esperava de mim. Isso me gerou um conflito. Eu tive várias crises muito fortes. Toda vez que eu tinha uma crise realmente forte, que foram as crises mais pesadas que eu tive, foram poucas, mas foram muito conturbadas, esse assunto voltava à tona. Então, já que a gente está no Dia da Mulher, eu tive esse grande desafio na minha vida, de que eu senti que a minha identidade foi de como mulher que eu sempre fui, que sempre tive uma feminilidade, tanto que as pessoas que são minhas amigas falam assim, ninguém se surpreendeu, ninguém me excluiu ou me invalidou dentro das pessoas que eram realmente amigas, ninguém fez isso, porque as pessoas sabiam dessa minha feminilidade que vinha desde sempre. Eu senti como se eu tivesse um pouco a minha identidade roubada. Então é um assunto meio duro de falar, mas eu fico feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de dizer que eu posso agora construir a minha história. E eu estava vendo uma frase de um filme até sobre de uma série, na verdade, que é sobre uma mulher negra, uma mulher preta, né? E que é aquela atriz que eu adoro, que é a Octavia Spencer, não sei falar o nome dela, mas ela é ótima, fez Histórias Cruzadas, Sei, enfim, já, sei. fez vários filmes. A Forma da Água, enfim. E aí, nessa série, né, que é sobre a primeira mulher que, por conta própria, se tornou milionária nos Estados Unidos, ela fala assim, o silêncio, quando você é uma mulher negra, uma mulher preta, né, pode ser algo um aliado. Mas agora que eu
descobrir que eu posso contar a minha história, como você falou, a história, eu não consigo mais não contar a minha história, porque isso eu sei que pode afetar várias pessoas, não no sentido de que as pessoas vão pensar como eu, ou vão ser parecidas comigo, mas no sentido de a gente entender que somos todos seres humanos, todo mundo tem o seu valor, e entender que a gente vive numa cultura que tem, sim, algumas desigualdades, muita luta ainda pela frente. É. E Cara, que bom que temos nessa luta, né? então, eu acho muito legal, porque eu acho que de todas as pessoas que quando eu descobri que era autista, de todas as pessoas que eu vejo contando a história, eu vejo que a sua, não só com a descoberta do autismo, mas também com a transição, é a que mais se assemelha no sentido da gente se sentir livre, né? A sensação que eu tenho hoje é bem isso que você falou. A sensação que a gente tem hoje é que a gente pode contar a nossa história de um lugar que, se eu não tivesse o meu diagnóstico, se eu não tivesse passado por isso, de me entender, de me perdoar, de falar tudo bem ser eu acho que eu nunca acessaria esse lugar. Eu nunca conseguiria chegar nesse lugar e falar, nossa, a minha história é essa. E eu vejo você contando essa história, não só da transição, mas de toda a construção, porque assim, a gente precisa lembrar que você foi diagnosticada em 2006. 2006 não se falava em neurodiversidade. 2006 ninguém falava que a deficiência fazia parte da diversidade humana. Não se pensava em Era um modelo diversidade. médico muito forte. Total. Era muito forte e muito conservador nesse sentido. Tipo assim, você é desse jeito, esse jeito errado, nós temos que te consertar. Isso. E aí eu fico pensando o quanto de resistência. Porque assim, eu ainda, quando comecei a entrar nessa pira, quando o Luiz foi diagnosticado, eu fui para a internet e encontrei perfis como o seu, encontrei perfis, por exemplo, até mesmo da Andrea Werner, que eram perfis que tratavam a deficiência de uma maneira mais leve, né? Mas eu lembro que eu fico imaginando em 2006 que não tinha internet, não era esse negócio tão do jeito que é hoje. Hoje a gente fala de diversidade, hoje as empresas falam de diversidade, hoje a gente pode ver pessoas com deficiência falando de diversidade. E aí eu fico pensando quanto que vocês tiveram que resistir no sentido literal da palavra, resistência, dentro de um modelo biomédico terrorista, porque ele coloca em cima da gente aquele pânico de que você está errado, de que seu filho está errado, de que sua filha está errada, de que o problema é você, quando na verdade o problema não somos nós. Então, essa é uma das coisas que eu mais, assim, eu nunca esqueço, assim, tô contando a minha história. Quando eu cheguei no mundo autista, que eu ouvi, assim, sua mãe conversando com você, vocês explicando, a sua mãe dando voz, ouvindo, falando de uma maneira muito calma, tranquila, acolhedora. Cara, eu chorei, mas eu chorava compulsivamente, porque eu falava, cara, durante muito tempo eu achava que o problema era meu filho, que o problema era eu, quando na verdade eu tô só brigando com uma estrutura, né? E eu tava indo de acordo com a estrutura. E isso foi muito acolhedor para mim. Uma das coisas que eu queria perguntar, acho que você até já meio que pincelou aqui, é que esse processo, não só o processo da transição, o processo que você tem passado, ele te libertou no sentido literal da palavra? Você se sente livre, feliz, completamente feliz agora? Como que isso se desenvolve em você, mas no âmbito de sensações? E outro ponto que eu queria colocar, que eu acompanho sua história e sei que quando você foi para as redes, né, você já era um perfil grande antes, e aí você transicionou e foi para as redes contar da sua transição. E aí eu queria que você me falasse como que foi a receptividade do seu público, do público do Mundo Autista, do público da Sofia, e como que você lidou de alguma maneira se você liga para as pessoas falarem besteira ou te ofender, se você não liga, se você já aprendeu a lidar, ou se você está aprendendo a lidar, como que foi tudo isso diante de alguns ataques que eu já sei que você sofreu, porque eu acompanhei. Então, essas duas perguntas.
Pode responder uma por É, vez. eu vou começar pela segunda. As pessoas falam besteira e muito por desconhecimento e por não respeitarem também o direito da outra pessoa, a dignidade da outra pessoa em construir a sua própria vida, o seu próprio caráter, a sua própria expressão do jeito que ela é. As pessoas levam isso para um lado como se fosse uma coisa quase que, algumas pessoas, né, não vou generalizar, quase como se fosse uma coisa pouco tradicional, ou uma coisa, sei lá, devassa, mas não é nada disso, é apenas uma maneira como eu me coloco no mundo e como eu me sinto bem. Por Uhum. exemplo, é, você se identifica com o sexo feminino. Então, se eu te forçasse a todo dia ter que se expressar e se vestir e ter um comportamento e ser vista e julgada como homem, você provavelmente teria um sofrimento muito grande. E as pessoas às vezes não entendem isso, que não é uma questão de escolha, de você, que isso é uma coisa que sempre existiu, embora a discussão sobre isso seja muito recente, mas há relatos desde a Grécia Antiga, e que não é uma simples coisa, agora eu acho bonito isso, eu quero aparecer para os outros. Não, é a forma como eu encontrei de me comunicar comigo mesma, de me acessar a minha essência de o exterior, é, de certa forma, estar em consonância com o que eu sou por dentro. Então, quando vieram esses ataques, engraçado, as pessoas que me seguem, em geral, elas não atacaram, não foram agressivas, elas entenderam, me deram apoio, mas o post foi sendo compartilhado e meio que viralizou, né? E aí pessoas que não me conheciam foram por preconceito mesmo, começaram a atacar. E aí entrou uma interseção muito forte entre capacitismo e transfobia. Isso me dói muito, porque como você falou do modelo médico bem conservador que eu vivi, e que vocês que têm diagnóstico agora, nem têm noção de como é que era naquela época mesmo. Foi bom você ter falado isso, porque eu tinha crise por causa de internet de escada, e ao mesmo tempo, só para falar que era uma coisa bem antiga mesmo, mas ao mesmo tempo, era um modelo muito ultrapassado, né? Acho que não entende a diversidade. Era como se eu estivesse errada sempre, podia fazer qualquer coisa que eu estava errada. E como autista, nessa interseção entre capacitismo e transfobia, era como se eu não pudesse me conhecer, saber quem eu sou, simplesmente porque eu sou autista. E muitos dos comentários dessas pessoas transfóbicas veio isso também. Eu tinha críticas às minhas partes do corpo, por exemplo. Eu tenho um pé maior do que eu gostaria de ter. Isso foi sempre um ponto nevrálgico na minha vida, que eu sempre sofri bastante com isso. E as pessoas lá não tem pudor, né, na hora de atacar. Nossa, que você você não vai. Enfim, mas a minha feminilidade não está nisso. A feminilidade que eu expresso, ela está na maneira que eu sou e na maneira como eu me sinto confortável de estar e de me posicionar no mundo. Então, eu, por exemplo, tenho o desejo de fazer né, futuramente uma cirurgia de designação sexual, mas nem é isso que vai definir a minha feminilidade ou não. Isso é uma questão para eu me sentir ainda melhor comigo mesma. Mas a feminilidade, eu sempre fui mulher, eu não virei mulher. Eu sempre Isso. fui essa mulher e a cabeça, essa ligação de cabeça e corpo, essa unicidade de corpo e mente, né, ela é sempre mais forte. Então, o que prevalecia era o que eu era em essência, o que eu era de verdade. Não um rótulo de como eu poderia me vestir. Um pouco antes da transição, tanto que eu estava tentando me adequar, eu cortei meu cabelo bem curto, até isso me atrapalhou um pouco, e nossa, eu sofri muito com isso. Aí, indo para a sua primeira pergunta, depois da transição, eu pude me sentir verdadeiramente plena, porque antes era uma felicidade que eu conquistava coisas, eu era feliz, eu conseguia lidar com os desafios, transformava sempre. Hoje eu estou mais madura também para lidar com essas questões, mas
um conflito, porque eu emergia sendo uma pessoa ou expressando uma pessoa que eu não era. E o nosso corpo é uma forma de comunicação, não pelos outros. Eu não estou preocupada com o que os outros pensam de mim, mas comigo mesma. Então isso me trazia um nó no cérebro, que eu não tenho mais. Hoje eu sinto que eu posso simplesmente ser eu mesma, que eu posso ser feliz. Nesse ponto, uma felicidade absoluta que independe dos fatores externos, das pessoas. Claro que a gente vive, eu não posso também falar que é fácil, né? Porque a gente vive numa sociedade transfóbica, num país que, né, tem esse histórico tão negativo com pessoas trans, mas, por outro lado, eu creio que eu tenho a boa sorte de estar numa posição como mestranda, como pesquisadora em informação, como jornalista, escritor e tal, numa posição privilegiada de... E quando eu falo de privilégio, tem tanto uma questão sociocultural quanto uma questão que eu batalhei também, né? Mas não é só meritocracia, isso não. Mas assim, não mesmo, né? Mas assim, é, como eu consegui chegar, eu tive uma família que sempre me apoiou, porque a família é muito importante, porque a família, principalmente a minha família, na verdade, quando eu refiro à família, eu refiro à minha família por parte de mãe, né? Eu não tenho muito contato com a minha família por parte de pai. E eles sempre, mesmo achando, tendo dificuldades, tendo seus medos, seus receios, suas próprias dificuldades de lidar com o tema, minha mãe mesmo, né? Ela esperou, gerou e queria, né, ter um... Não é que ela queria ter um menino, mas ela tinha essa expectativa porque, teoricamente, eu seria um menino, né? E aí ela lida com isso, mas ela também sabe que é um processo dela, não um processo meu. Minha avó, com 79 anos, é uma coisa linda também. Então, quando a família é a primeira a jogar essa pessoa, a marginalizar essa pessoa, igual aquele capacitismo que às vezes a gente internaliza, né, no caso do autismo. Quando a gente é a primeira a se julgar, não, o problema sou eu sou a pessoa difícil, no caso do autismo, né? Do mesmo modo, quando a família é a primeira a não aceitar essa pessoa, e aceitar não significa concordar com tudo, mas saber que essa manifestação de expressão de identidade de gênero é algo perfeitamente natural e real, né, que existe. E quando a família percebe isso, dá esse acolhimento, ela, é, ela minimiza muito, inclusive existem estatísticas sobre isso. Eu não vou lembrar agora, mas é um dado muito grande a chance da pessoa ir para um caminho de, né, os caminhos ruins, de suicídio, de outros caminhos marginalizados pela sociedade. Porque a sociedade sente mais à vontade para marginalizar a pessoa quando a própria família já faz isso, né? Isso acontece muito com a comunidade. E aí, assim, não tem como a gente desvincular o debate de raça daqui, né? Porque você é uma autista trans, mas é uma mulher branca, e querendo ou não, quando essa condição acontece, por exemplo, em corpos pretos, aí a sociedade tem outros caminhos que eu acho que, não que eu não acho que vá sofrer, eu acho que sim, que são corpos marginalizados, mas eu também acho que há outros caminhos que a gente segue para pessoas pretas, como, por exemplo, a lógica manicomial, né? Você tá, tipo, no sentido mais capacitista, você tá maluco, vou te internar, essas coisas meio, né, que a gente sabe que acontece. Uma das coisas que eu vi você falando, e aí eu queria perguntar, porque é até interesse próprio meu mesmo, pessoal, você é mestranda. E você sentiu dificuldade de acessar, apesar de ter altas habilidades, né? Você comentou que você também é altas habilidades. Qual é a área Na da sua verdade, eu não tenho um habilidade? diagnóstico fechado de altas habilidades, não. Suspeitavam quando eu era criança porque eu tinha uma inteligência acima da média, mas o meu teste de QI, quando eu fiz a avaliação neuropsicológica, não foi feito o teste todo por algum motivo. Então, Ah, eu tá. não Então, sei. não sabe, tá. Dá para inferir, mas não dá para afirmar, Saber, mais ou entendeu? menos. Tá. Eu queria saber se você sentiu dificuldade em acessar a academia. Porque, vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma pessoa que amo a academia. Tenho um profundo respeito por pesquisadores, assim, profundo respeito pela pesquisa no Brasil. Eu acho que a gente leva a pesquisa muito a sério mesmo.
mesmo que o país não colabore, né, majoritariamente com a nossa ideia, mas eu sinto uma dificuldade enorme em acessar a academia, e eu acho que nós, autistas, não conseguimos, assim, tem uma barreira, e você enfrentou, você sentiu essa dificuldade? Como que foi esse processo da academia para você? Nossa, você falando isso, parece que você descreveu a minha mãe, que ela fala a mesma coisa, que ela não fez mestrado justamente por causa disso. E sim, há uma dificuldade, há um desafio, há uma barreira, né, aí. Uma barreira invisível, né, porque o autismo não é uma deficiência que você vê tão facilmente. Então, ainda mais nos casos sutis como os nossos, parece, muita coisa confunde com outras coisas que a gente já não sabe se é uma barreira, porque, por exemplo, eu vim na graduação de uma universidade particular e agora eu estou numa universidade pública, se o funcionamento é diferente, você não sabe se é porque você não tem experiência com textos acadêmicos, mas são textos muito abstratos, e ainda mais a comunicação, né, que exige uma capacidade de abstração, e a minha rigidez me atrapalhou de pensamento, né, nessa interação com a forma como dada o mestrado, chegou a dar alguns choques em alguns momentos, porque eu, às vezes, eu precisava de uma explicação muito concreta, muito mais do que era para eu fazer, muito mais concreta. Por exemplo, nesse trabalho você vai compilar artigos e livros. Não, tá, mas tem esse capítulo, esse artigo, gente, eu uma mestrando, tem esse artigo que é um capítulo de livro. Então ele vai entrar em livro ou em artigo. Eu ficava perdida. Eu tive muita boa sorte no mestrado, porque o que é uma deficiência, né? É uma característica da pessoa que esbarra numa limitação do ambiente e isso gera um prejuízo na vida da pessoa funcional. E aí, eu tive a boa sorte, mas vocês concordam, então, que se esse ambiente fornecer os mecanismos, os instrumentos para a pessoa desenvolver o máximo do potencial, não é que a deficiência vai deixar de existir, mas ela vai conseguir explorar o máximo da potencialidade da pessoa, dessa diversidade neurológica e neurodiversa que nós temos. E a minha boa sorte foi encontrar grandes amigos e amigas na universidade. Eu tenho uma orientadora também que é super fofa e super acessível. Ela tem um filho já falecido, né, com deficiência, e ela é muito aberta a compreender e entender os outros. Faz parte de um grupo chamado Afetos, que é comunicação, acessibilidade e vulnerabilidades. As pessoas têm esse olhar, né, mais diferenciado para a questão da diversidade, da deficiência, né, e tudo, dessas questões humanas, um olhar mais humanista, talvez. E tive a sorte de conhecer pessoas incríveis nesse grupo de pesquisa mesmo, e durante a, a aula, que me ajudaram bastante a decodificar este mundo, e até mesmo nessa interação, porque a decodificar os textos, porque os textos eram muito difíceis, em algum momento, porque é uma linguagem que realmente não é acessível para a gente, ainda mais textos de comunicação social, textualidades midiáticas, filosofia, antropologia, essas questões, realmente são textos que não são tão acessíveis a pessoas no espectro autista. Mas nessa interação, nesse diálogo com as pessoas, eu conseguia ver, e brilhar até os olhos naquilo, eu conseguia ver como que eu ia... E claro, tinha angústias, né? Porque acho que a pesquisa traz angústias para todo mundo, porque você vai estar descobrindo algo que ainda não foi descoberto, né? Então você está nesse processo. Mas eu tive amigos, tenho uma amiga chamada Paty, que ela é incrível, Matheus, Fatine. Eu estou citando isso porque são pessoas realmente muito especiais. A Fatine faz A parte do seu grupo. Fatine! Ela conhece Maravilhosa! você, ela falou. Então são pessoas, a Fatine é uma mulher com deficiência também, né? Então são pessoas maravilhosas e eu sinto que eu posso contar com a minha orientadora, com essa rede de apoio que eu tenho nesse suporte do ambiente mesmo, né? E é isso que me salvou mesmo, porque senão, outro dia eu entreguei a primeira versão do meu projeto final, né, de mestrado, e a minha orientadora falou: estou orgulhosa, é o melhor texto científico que você escreveu. E Nossa. aí eu pensei nos primeiros textos que eu escrevi de uma maneira... Eu não sabia escrever texto científico. E aí ela ia me ensinando, ela teve toda a paciência, todo o processo. Então, quando você
joga a luz nas potencialidades da pessoa e trabalha as limitações, e num processo de sinceridade, né, também, de que a gente fala as coisas mesmo umas com as outras, né, no afeto, uns com os outros, né, no afeto e tudo mais, no grupo, isso ajuda muito. É muito louco você falar isso, porque na hora não tem como a gente desvincular essa ideia, né, da academia, você criar uma rede de apoio da ideia da educação inclusiva, né? Que a gente fala que a educação inclusiva não se faz sozinha. A diferença é que na academia a gente tem ali uma vez, acho que quem me falou isso foi o Ricardo Lubon. Ele falou assim: é impossível você seguir dentro da academia se você não tiver uma rede de pessoas. Se você não consegue permanecer e resistir dentro daquele espaço. E aí você me contou isso claramente aqui nesse tempo. Outra coisa que eu queria perguntar, que aí é sobre o Outworks, né? Que vocês fizeram, que foi o documentário, que a Abraça está em peso nesse documentário. Todos os artistas da Abraça falaram lá. E eu achei maravilhoso, assim. Eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente como que foi o processo, da onde veio essa ideia de construir um documentário pensando na comunidade autista. Como que foi tudo isso, assim? Foi você e sua mãe, né? Sim, vocês nós que dirigimos. Isso, como que foi? Como que e foi? teve E da onde é? a edição... Vocês já são escritora e agora diretora de documentário. Vocês não param de ser maravilhosas. Não, a gente tem realmente uma inquietação muito grande, a gente precisa resolver essas inquietações, e o meio que a gente encontrou para isso foi com a arte. As linguagens artísticas que são diversas, e isso realmente faz muita diferença na nossa vida. O Outwork surgiu numa parceria que eu tenho há mais tempo, e que agora minha mãe tem, com a revista Autismo, que a gente fez reportagens, grandes reportagens. Sim, sou colunista, virei colunista. Eu aprendo muito com o que você escreve lá. Inclusive, a gente fez uma das reportagens que você participou, que foi a Recorte de Raça. Isso, verdade. Foi lindo, foi lindo. Então, a gente tinha essa parceria de fazer reportagens, mas era atrelada ao Introvertendo, né, que é um podcast e tudo mais. Aí, o Introvertendo acabou não podendo, por questões de tempo, né, que era o Thiago Abreu, que eu super admiro, um abraço para o Thiago, é uma pessoa incrível, mas ele, por uma questão de tempo, ele também entrou no mestrado, também teve as questões dele, ele não pôde continuar. Só que eu tenho essa inquietação, eu quero continuar fazendo as coisas, assim. E aí, a gente resolveu fazer esse documentário, porque a gente já viu reportagens, existem estudos, reportagens, pesquisas, sobre autistas no mercado de trabalho. E a minha mãe, a gente tem duas experiências diferentes, né? Eu, que comecei já com o diagnóstico e tendo que provar, trabalhar, sei lá, 2, 3, 4 vezes mais que as pessoas, para provar que eu tinha a mesma capacidade, sendo, ou mesmo que por uma via diferente, né, sendo autista, e a minha mãe, que sofreu muito no mercado de trabalho por não ter o diagnóstico adequado, e são vários assédios e coisas assim, bem pesadas, que acho que nem vale citar aqui. Mas, quando a gente foi fazer esse documentário, a gente queria fazer algo diferente do que já tinha. A gente queria mostrar o ponto de vista das próprias pessoas autistas. Porque fala muito, quando estiver no mercado de trabalho, vai fazer isso. Mas está na prática, esse autista, que tem homens e mulheres no documentário, ele ou ela ele já está de aproveitar a neurodiversidade, de perceber o potencial da heterogeneidade humana e usar isso a nosso favor. Como é que isso já está sendo feito? Como é que isso pode ajudar outras pessoas que estão no mercado de trabalho, ou então estão procurando se colocar no mercado de trabalho, estão procurando, às vezes, uma pessoa que uma pessoa autista pode ser um profissional perfeito para isso. Então, a gente quis colocar esse olhar sobre o ponto de vista dessa própria narrativa das próprias pessoas autistas. O que é, na verdade,
revolucionário e inovador, né? Porque a gente não tem, né? Não sei se tem alguma coisa aqui no Brasil, e algum documentário. Eu fiz parte de um documentário que vai sair em breve, que são eu e mais outras pessoas autistas falando sobre autismo. E quando eu vi, basicamente, o documentário de vocês, eu achei muito bacana, porque é revolucionário. A gente não tem protagonismo, basicamente, das pessoas autistas aqui no Brasil ainda, agora que está começando a surgir. Porque é justamente com aquilo que a gente falou no início da live. Lá em 2006, há um tempo atrás, ninguém falava de autismo, muito menos os médicos. Né? Essa ideia de que o médico gosta de falar de autismo surgiu agora com uma questão, um viés mais capitalista, de que é bom, né? Porque dá dinheiro mesmo, a gente sabe de todos esses poréns. Mas antes disso, não tinha. Ninguém queria falar sobre autismo, falar sobre protagonismo. E eu achei muito bacana. Pode falar, pode falar. Desculpa, eu só ia falar que as visões de autismo eram muito estereotipadas, porque eram outros lugares de fala, pessoas que tinham outras percepções e que e até a gente sabe que a ciência, embora ela tenha todo o seu valor e tudo, ela também é atravessada por algumas coisas. Então, é muito importante, por isso que eu sou muito grata por ser uma autista pesquisando sobre autismo, porque isso dá um outro olhar, uma outra dimensão. De outra maneira, né? Agora eu vou mudar um pouco o assunto, porque eu acho muito bonita a maneira como você e sua mãe se relacionam. E aí eu quero que você agora, não sei se ela está assistindo a live, mas eu quero que você. Que eu sei que no meu perfil muitas mães de crianças autistas me seguem. E uma das que. Eu sou autista, sou mãe de autista, e uma das coisas que a gente fica mais se perguntando é: caraca, qual será a visão que meu filho vai ter de mim, né? Às vezes eu tô no Twitter e eu vejo lá os autistas reclamando, porque minha mãe não faz isso, não sei o quê, porque minha mãe briga comigo, e aí eu fico já apreensiva. E eu acho muito bonita a maneira como vocês constroem mesmo várias coisas, vários projetos juntas. E aí eu queria que você falasse pra gente um pouco mais dessa relação, Sofia e Selma, né? Que eu sei que vocês têm essa relação. E se isso sempre foi assim, ou se isso passou a ser assim. Ah, tá aqui, ó, que bonitinha. Se isso passou a ser assim, dessa maneira. Como que você vê sua mãe quando ela teve o diagnóstico? O que você sentiu? E aí, aqui, espaço é seu. É, é engraçado porque a gente sempre foi muito próxima, nós somos muito parecidos, nós temos um senso de humor que só a gente entende, e que as outras pessoas acham muito esquisito e tudo. A gente tem características muito próximas, mas até por causa disso mesmo, quando há uma discordância, a nossa rigidez, e a nossa rigidez esbarra uma rigidez na outra, isso pode gerar algum atrito, alguma coisa. Eu sou muito grata pela relação que eu tenho com a minha mãe. E como que depois do diagnóstico dela também essa relação pode ser aprimorada. Porque ela passou a... Eu passei a enxergar a minha mãe não como aquela super-heroína, mas como alguém que também tinha as vulnerabilidades, as questões dela que precisavam ser trabalhadas. E ela pode se olhar melhor, se autoconhecer e perceber os momentos que ela podia sinalizar que a mãe é muito cobrada, né? Vocês têm que estar perfeitos o tempo todo, assim, e as pessoas então são falíveis. Então, quando você fala que você tem um pouco de medo ou receio de quando o seu filho, né, seus filhos forem mais velhos e falarem alguma coisa, eu falei muita coisa com a minha mãe, eu confesso. Assim, a gente lida bem porque a gente se ama, mas assim, eu falei muita coisa porque quando a gente cresce, a gente acha. Sempre vai haver erro, sabe? Sempre. E o erro que a gente não perdoa é por negligência, por má fé. Mas você querendo acertar é muito importante. E esses erros que às vezes eu acho que minha mãe cometeu, por exemplo, até na questão de alguns profissionais, algumas coisas que eu tive que passar, ela fez buscando o melhor. Então, para mim é dolorido, porque eu acho que não aconteceu necessariamente o melhor, e para ela é dolorido, porque ela sabe que ela fez o melhor que ela conseguia fazer naquele momento. Então, o que eu não gosto de dar conselho, mas o que eu poderia dizer para todas as mães, e para você, né,
é isso, que você faça o melhor com o seu neto, se perdoe, e se o seu... Mas eu não acho nunca que os seus filhos vão ter... Porque realmente tem casos, né, que os filhos têm meio que raiva e ranço dos É, pais. Eu acho que isso nunca vai acontecer com você, eu tenho certeza que não. E como não aconteceu com a minha mãe, porque tem um sentimento que supera isso. O orgulho, a gratidão, a admiração de ter uma mãe que tinha as limitações dela, que vivia numa sociedade totalmente capacitista, machista, ela sendo mulher e autista, ela sofrendo pra caramba, ela conseguiu transformar o veneno em remédio, ela conseguiu poder é, é, me criar, né? E não só criar, assim, de me educar, me transformar na melhor pessoa. Não me transformar, né? Mas assim, me dar elementos para eu poder ser a melhor pessoa que eu poderia ser com as minhas características singulares. De me dar essa força. Às vezes eu penso, eu sinto, não tenho filhos, eu não posso falar, que os pais e mães, principalmente as mães, elas acham é, que elas têm um poder muito grande de transformar os filhos, mas o poder de dar elementos para a pessoa que não vai ser uma representação do que ela espera, vai ser uma outra pessoa, com as próprias características, os próprios pensamentos, e vai pegar o melhor dessa educação que foi dada. Eu, Nossa, nossa, sou muito grata por ter a minha mãe como mãe, por, sabe, eu fico até emocionada, porque a admiração, o amor que eu tenho por essa mulher é uma coisa realmente que eu não sei explicar. transborda. Vocês duas, assim, a maneira como vocês se relacionam, a maneira como vocês constroem juntas. Eu acho que assim, porque todo mundo, eventualmente, né, que é criado pela própria mãe, que passa por esse processo de construção e tudo mais, você vai ter ali uma gratidão, você vai entender em alguns momentos por que determinadas ações foram de determinado jeito. Mas eu acho muito bonito quando esse amor e essa relação ela transcende a ideia de pai e mãe, porque na nossa cabeça, né, a mãe tem que estar aqui, aquela pessoa que faz tudo, que sabe tudo, que, né, ela não pode errar. E você e sua mãe constroem isso de uma maneira muito bonita, assim, transcende e você vê que é amizade, que é parceria, porque é difícil Com a gente certeza. construir as coisas coletivamente, até com quem a gente gosta, né? É difícil você manter, para nós ainda que é autista, para mim é difícil manter até É. relação mesmo, é muito difícil. Demanda muito. Relações são coisas que demandam muito da gente, né? E aí vem rigidez, vem uma série de coisas que a gente vai trabalhando ao longo da vida, vai amadurecendo. Mas quando a gente consegue construir isso com a nossa mãe, eu acho muito bonito. Eu sou assim, sou fã das duas, não posso nem ficar falando que eu vou ficar repetindo aqui, mas é lindo, é lindo. Vocês duas constroem, É. isso transcende. Aqui, a gente vai ter Ela agora um momento. fala, Pode falar, antes desculpa, da gente. não, minha mãe fala que ela me ama para além, e me admira, né? Ela tem uma relação para além de ser minha mãe mesmo. E eu também com ela. Então, essa troca que a gente tem uma com a outra, realmente acho que foi um ponto bacana, é isso mesmo. É lindo, transcende. Nossa, a gente aprende. Ó, tem 3 perguntas aqui. A gente vai passar para as perguntas para o pessoal, que eles estão jogando aqui algumas perguntas. Algumas você já respondeu, que é como é essa adaptação pedagógica na Universidade Federal de Minas. Eu acho que você já respondeu, você já falou que você criou uma rede de apoio aqui, né? Então, não sei se você quer responder essa pergunta de novo, acho que já. Então, no mestrado é mais difícil você é, mostrar, né, algumas coisas. Então, é mais no diálogo mesmo, né? Essa questão do diálogo vida a vida e essa rede de apoio que eu tenho criado. As Beleza, tem pessoas, mais. é um universo desconhecido para as pessoas e no mestrado se espera que você tenha uma autonomia, uma independência maior, mas criando essa rede de apoio tudo fica mais tranquilo, porque a gente descobre a interdependência e o valor dela. Aqui, ó, acho que você falou lá atrás, mas aí a Di perguntou aqui, ó, Dreadlock. Já atrelaram a sua sexualidade ao autismo, Sophie? Você é linda demais, ó. Não sou só eu Ai, que tenho essa obrigada, opinião. obrigada. Olha,
Na verdade, sexualidade e identidade de gênero são coisas diferentes, porque eu poderia ser uma mulher que tem atração por mulheres. Não é o meu caso, mas é só para Uhum. clarear mais um pouco. Mas essa questão de. Mas eu acho que foi bom você ter falado isso de sexualidade, porque, primeiro, que as pessoas achavam que eu era gay e ninguém se aprofundava nessa questão de gênero, que eu era um homem gay. Ninguém se Nossa, aprofundava, tinha uma confusão muito grande disso, as pessoas não entendiam que a minha angústia ia muito além de sentir atração ou não sentir. E com relação ao autismo, foi muito doloroso para mim, porque falaram assim, a coordenação motora é ruim, faz ela ter traços gestos mais delicados, e isso faz com que pareça ser mais feminina. Então, a gente fala nesse modelo conservador, da deficiência que eu tive na época, pra vocês terem uma ideia, teve uma época que profissionais diferentes vieram até mim e a minha mãe falar que eu tinha que aprender a sinalizar os gestos, que eu tinha que aprender a ter um jeito de falar, assunto, futebol, mais masculinos para ser aceita na sociedade. Porque como eu era autista, eu já não ia ser aceita, imagina não ter nesses assuntos. meu Deus. Foi muito doloroso isso para mim. E ao mesmo tempo, é, eles ficavam assim, recorta e cola, a família tem mulheres muito fortes, recorta e cola, mas eu sou eu, independente da minha família. Sim, eu admiro as mulheres fortes da minha família, mas a minha personalidade é minha. E eu sabia quem eu era desde muito cedo. Então foi muito invalidado o tempo todo isso. Por eu ser autista, a identidade de gênero, ela é autodeclarável. E claro que você precisa de um acompanhamento, de uma assistência e tudo, se você quiser fazer um processo transexualizador. Mas a transexualidade em si, a transgeneridade em si, ela não é uma doença ou nada disso. Ela é uma questão autodeclarável. Só que no meu caso me impediram por muito tempo de ser essa coisa autodeclarável, porque eu era autista e isso complicava a mente das pessoas que achavam que isso ia passar, que era hiperfoco, que era. Sabe? Isso me fez sofrer bastante, mas ainda bem que eu estou livre disso. Eu sou muito grata ao meu último psiquiatra, apesar de ele também ter incorrido em alguns equívocos, aí ele falou assim: não, você tem autonomia, e ele me indicou um psiquiatra especializado em gênero. E aí eu estou com ele agora. Nossa, que legal. Assim, é muito louco isso, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo de que quando você é uma pessoa com deficiência, tudo que acontece com você é em função da deficiência, né? Você não pode, por exemplo, eu sempre soube que eu era uma pessoa bissexual, mas eu descobri assim, recentemente, coletivamente, eu sabia, mas aí eu me assumi recentemente. Na verdade, eu saí do armário recentemente. E eu lembro que eu ficava na minha cabeça com a minha psicóloga exatamente falando, cara, mas eu já sou autista. E aí eu vou falar que eu sou bissexual? Ou melhor, eu sou casada, porque eu sou casada com um homem. Aí eu vou falar, descobri que sou bissexual no meu casamento? Como assim? Como que a sociedade vai ler, vai entender sobre isso, né? E aí você fala, não, pera lá. Então, a gente precisa desconstruir muita coisa dentro da gente porque senão a gente acaba se aprisionando dentro de padrões que não são nossos. Essa pergunta não está aqui, mas eu queria saber. Sofia, você já mascarou bastante, agora é mais relacionada ao autismo. Ou o Uhum. mascaramento se dava por conta do gênero mesmo? Como que, se você tinha essa característica, se você tem essa característica do mascaramento? De, de mascarar o autismo? É. Não tão bem quanto a minha mãe, que ela tem uma habilidade, mas eu segui um caminho parecido com o dela, de fazer cursos de comunicação para entender. Você pega o primeiro vídeo do meu canal e pega um agora, é completamente diferente. Essa comunicação não verbal e tudo. E até a comunicação verbal também. Mas eu tenho também em conta que minha mãe já é bem mais experiente do que eu também, então tem outra questão aí. O problema de mascarar o autismo é que chega um ponto que isso acaba trazendo algo negativo para dentro, sabe? Para dentro de você. Porque se você só mascarar, se você não aprender a lidar ou ter uma noção maior
de qual que é a questão que está te preocupando. Se você só mascarar por mascarar, né, para ser aceito, né? Eu sempre tive esse desejo de ser aceita socialmente, sempre. Eu tenho uma carência, que é o que eu estou trabalhando agora, né, como psicóloga e tudo, uma carência louca. E aí, eu era sempre uma pessoa muito bem educada, muito bem educada, muito bem educada, e de repente eu explodia. Porque e muita gente fala assim, ah, não é autista, não parece, tudo realmente teve esse mascaramento de... Mas isso me fez muito tão mal, no sentido de que era só conter algumas coisas, era explodir para dentro, né? Ao invés de explodir para fora. Custa muito, né, Então, o mascaramento. Então, o custo do é, mascaramento é muito alto. então hoje eu percebo que não é mascarar, é ter habilidade. Foi o que eu falei com a minha mãe quando eu saí de um determinado profissional em um momento da minha vida. Que foi o seguinte, eu não quero imitar os neurotípicos para ser aceita por eles. Eu quero entender como os neurotípicos funcionam, assim, do meu lugar, claro, de autista, que eles busquem essa compreensão do mesmo jeito e que a gente faça um aprendizado mútuo, porque não é uma disputa entre autista e neurotípico, não é isso. É. Então, o que eu queria era ser aceita pela vida singular que eu era e expressar o máximo do meu potencial. Isso é um grande valor social, poder ajudar pessoas, poder ter esse diálogo mesmo, porque a comunicação, na verdade, é uma via de mão dupla, né? Com os neurotípicos também. E isso me libertou de querer me colocar nas caixinhas. E esse negócio de mascarar é tão sério, sem mascarar no sentido, não estou dizendo que a pessoa não tem que ser bem educada, nada disso, mas ela tem que se conhecer e saber como o que é importante nisso. Porque eu chegou um ponto que eu perdi totalmente a minha espontaneidade. Eu tive que fazer arte-terapia para resgatar essa espontaneidade. Foi maravilhoso. Até escrevi um livro com a minha arte-terapeuta, Expressão Criadora. Foi realmente uma experiência muito, muito rica para mim. E aí eu pude me lançar mais nas experiências sensoriais, porque eu fui, desde pequena, ensinada por profissionais mesmo, nessa questão mais conservadora, ou até por pessoas não tão próximas, mas que têm alguma ligação, a esconder os meus afetos, os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu acabava ficando robótica, né? Isso não fazia bem. Também já ia para o outro extremo, né? Eu já parecia autista porque era robótica, né? A gente tem esse padrão, né? Na verdade, é uma característica nossa também, né? Do 8 ao 80, ou a gente quer sair de um lugar para o outro, e também eu vejo que as pessoas esperam, na verdade, as pessoas pouco se preocupam com a nossa saúde mental, com a questão sensorial. Eu percebo isso, eu percebo que se preocupam mais com a questão comportamental. Então, você precisa parecer mais educada, você precisa. E aí, quando você é trans, uma mulher trans, quando você é preta, e aí o que acontece? Você já tem os estigmas da própria identidade, né? Que as pessoas jogam por cima de você. E aí quando você fala, cara, isso não tem nada a ver, isso daqui sou eu, é minha essência, é quem eu sou, aí já vem todas aquelas questões. A última pergunta aqui, mas acho que não é pergunta, é um comentário só. Foi a Sharon falando que o filho, acho que era do meu filho tem, mas ele é adolescente, ainda tem o fé. Acho que é sobre a raiva, né? Ou o orgulho, ou a raiva que os autistas têm dos pais, ou a raiva que os autistas ficam xingando os pais, deve ser alguma coisa desse gênero. Vamos lá. Por último, que a gente já está chegando no nosso tempo aqui, eu queria que você falasse primeiro quem é Sofia Mendonça e deixasse uma mensagem para as pessoas sobre resistência mesmo. O que é ser resistência para você, na sua vivência, e sobre o dia de hoje, né? Hoje é Dia Internacional da Mulher, da luta das mulheres, né? E eu acho que a gente pouco inclui, pouco acessibiliza no sentido de dar espaço e dar voz às mulheres trans. A gente geralmente fica nessa ideia de que mulher é só mulher preta, a mulher, no caso, a empregada doméstica. Somos todas, mas somos diversas. E a gente pouco fala da mulher trans.
e das vivências das realidades. Por exemplo, eu sou uma mulher negra e eu vivencio muitas experiências de violência, né? Eu acho que a gente se encontra, inclusive, nisso, né? Na dororidade, nas dores que a gente já vivenciou, que foram dores extremamente violentas. Mas eu fiquei chocada em muitos momentos, muitos relatos que você deu aqui, porque eu não fazia ideia que outras mulheres passavam por essa situação. Outras mulheres, em outras circunstâncias, também passam por essas situações que não são parecidas, mas são próximas entre si. Então, primeiro, quem é Sofia Mendonça? E depois, qual é a mensagem que você deixa do Dia Internacional da Mulher? O que é essa resistência para você? O que para você significa esse dia? E o local está aberto aqui de novo, Sofia. Pode falar. Bem, Sofia Mendonça é, em essência, um ser humano, uma pessoa, uma mulher que busca ser feliz e contribuir positivamente à sociedade, que busca fazer a diferença, que tem essa questão muito forte dentro dela de transformar o veneno em remédio, que é um princípio budista. Até eu sou budista, eu sou uma humanista, e eu penso que essa questão de transformar o veneno em remédio me norteia muito, porque a mesma coisa que mata e o que cura só vai mudar a dosagem, né? E aí você, sabendo trabalhar suas características singulares, sabendo tirar o melhor de cada situação, seja uma situação boa, uma situação ruim, qualquer que seja, você consegue receber até mesmo os golpes duros da vida e usá-los como trampolim, como incentivo para ser melhor e ser mais feliz. E eu sou... Outro dia eu estava conversando com uma psiquiatra, a gente usou uma frase bem clichê, mas que é bem real. Todas as Sofias que eu fui representam a Sofia que eu sou agora, que eu pude construir. Então, acho que eu sou uma pessoa que, primeiro, não se rende ao senso comum, que respeita a dignidade do ser humano, da vida, e uma amante do ser humano como um todo. E terceiro, uma pessoa que quer contribuir para as pessoas a criar uma rede mesmo. Eu tenho uma rede no mestrado que eu quero que a sociedade seja essa rede, porque nós somos todos interdependentes. E falando sobre o Dia da Mulher e a questão da resistência, o que eu penso é que quando... É algo parecido com o que eu ia falar, o que eu falei hoje mais cedo, né? Quando você se levanta só, você descobre as suas aliadas. E aí eu descobri você, Luciana, sou muito grata, porque a gente sabe que não é o convencional trazer uma mulher trans para falar sobre o Dia da Mulher, né? Mas nós somos mulheres. O que define se eu sou mulher ou não é a minha genitália. É algo muito... Ou como eu nasci, né? Como eu fui designada no nascimento. Então, essa resistência é sempre pensar nisso. Pensar em cada situação como uma fonte de sermos mais humanos, no sentido assim, de transcendermos a raiva, a impotência, a resignação que vem porque há muita coisa que leva a gente a sentir isso, e pensar assim, não, eu posso transformar positivamente a sociedade, eu tenho esse poder. É conscientizar esse poder e aí descobrir outras pessoas que também vão tomando consciência disso e formar essa rede. No budismo até tem um conceito, nessa parte final você pode falar de mim, eu estou falando mais do budismo, né? Mas o budismo é muito importante na minha vida. E tem um conceito que é esse conceito de revolução humana, que é essa busca pelo autoaprimoramento, e o conceito de Kosen-Rufu, que é justamente quando todas as pessoas realizam um processo de revolução interior, de olhar para si, de lutar contra o capacitismo interno, contra a transfobia interna, contra o machismo estrutural que a gente tem socialmente. E o Kosen-Rufu seria essa paz mundial, mas a paz não é a ausência do conflito, do dissenso. A paz é a gente saber dialogar, mesmo com as diferenças, é saber tá junto para um propósito maior, que é a felicidade de todas as pessoas e não deixar ninguém para trás, né?
E o feminismo traz uma coisa muito importante, que é a questão da sororidade. Eu acho que isso é muito importante para a nossa resistência. Como mulheres, a gente tem que estar juntas, a gente tem que contar umas com as outras, porque o patriarcado, os homens mais machistas, mais conservadores, tem homens que vão ser grandes aliados, eu não estou falando mal de homem não, tá, gente? Mas o patriarcado, aqueles homens mais reacionários, talvez, eles vão, eles não vão facilitar para a gente, mas a gente está num momento de colocar a nossa voz, de mostrar que a gente tem, porque assim, a nossa voz foi muito silenciada, de mulheres em geral, durante toda a história. Tem estudos sérios sobre isso na literatura, na ciência, em todas as áreas. E aí, agora é hora de a gente mostrar que a gente tem voz com empatia, com benevolência, com compaixão, coragem e com sabedoria. É Eu acho isso. que é isso. É isso, Sofia. Muito obrigada, de verdade. Para mim foi uma honra, né? Eu espero que hoje seja só o início de vários projetos que a gente consiga construir juntas. Sair mais Claro. apaixonada por isso, pessoal. Quem ficou até aqui na live, muito obrigada. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos. E assim, olha, Sofia, não tem nem o que falar que eu vou ficar tietando aqui mais uma hora. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, viu? Eu que agradeço. Nossa, maravilhoso estar aqui com você, maravilhoso estar aqui, vocês que nos acompanham. E, nossa, Luciana, eu te admiro muito. Ah, obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Deixa eu ver como que. Ai.